Então, o tema da discussão de hoje é cultura de rua e políticas públicas, né? A gente pergunta, acho que pode começar perguntando o que é cultura de rua, né? Ou cultura urbana. Talvez seja o comportamento social natural das cidades, né? Sua origem talvez seja no início do século passado, quando, por exemplo, surgiram movimentos como o futurismo, né? Influenciado pela velocidade e a violência da vida nas cidades. Talvez nos anos 70 a cultura de rua ia explodir, né? Ia ficar pop. E principalmente com a cultura afro-americana do hip hop, seus tripés, a música rap, né, a figura do DJ, o grafite, né, que é a pintura de rua, e o breakdance, que é a dança de rua. Uma pergunta que eu quero colocar aqui desde o início é como que o poder público e essa universidade, que é uma universidade pública, né, enxergam, dialogam e suportam essas manifestações de cultura de rua. Tá? Bom, para debater esse tema conosco, eu convidei aqui quatro pessoas, o professor Nabil Bonduki. Eu vou dar uma apresentação de cada um deles. O professor Nabil é nosso colega aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, onde ele é professor titular e também fez toda a sua trajetória acadêmica. Por favor, vocês me corrijam se eu falar alguma besteira aqui. Desde a graduação até o doutorado. É especialista nas áreas de planejamento, história urbana, políticas públicas e culturais, área onde ele já tem 13 livros publicados. Já exerceu diversos cargos públicos importantes, como vereador da cidade de São Paulo, secretário de Recursos Hídricos e, mais recentemente, foi secretário de Cultura da cidade de São Paulo. Davi, é uma honra tê-lo aqui, obrigado pela sua disposição e pela participação. Também convidamos o André Maleonca, que é editor-chefe da Vice do Brasil, uma das maiores revistas digitais do mundo, né, focada principalmente no público jovem. O André tem uma trajetória curiosa, aqui a gente estava conversando antes, ele fez geografia aqui na USP também, né, acho que embora você não terminou. Não. Você fez jornalismo? Não. Então, academicamente, é isso aí. É a geografia. Mas eu te chamei aqui porque eu sei que você é um grande entendido de hip hop e rap nacional, você escreveu bastante, né, já traçou o perfil de vários artistas e conhece tudo do movimento de cultura de rua aqui do Brasil. Então, obrigado pela presença. O Jaime Prades. Jaime, você é espanhol originalmente? Eu nasci na Espanha, mas sou brasileiro. Isso sempre dá uma explicação. Mas enfim, depois eu explico, para não fugir do tema. Tá ótimo. Bom, você é autodidata, né? Você mencionou agora aqui na nossa conversa que você fez letras. Na PUC, né? Mas também no último momento eu abandonei. E é isso, eu faço artes visuais. Sou das artes visuais desde sempre, desde jovem. Tá ótimo. Eu, como coloquei aqui, você foi grafiteiro, né? E hoje talvez prefira ser chamado de artista plástico, não sei. Não, é que na verdade eu não fui grafiteiro, mas eu... Pintava na rua. Pinto na rua, mas aí é que tá, eu não me encaixo mesmo dentro dessa definição, porque não estou dentro, por exemplo, de uma cultura mais do hip hop, uma cultura mais onde isso é a questão. Tá legal. Bom, acho que junto de outros artistas aí, precursores, aí fundou o grupo Tupinambá, né? Isso. Aí, para acertei, né? Um dos primeiros coletivos de... Isso, talvez o primeiro coletivo de rua do Brasil. Né? Não, o primeiro não, mas um dos 3 primeiros. Tá ótimo. Acho que a gente estava conversando, vocês fizeram uma instalação aqui na FAU, né, em 84, então você tem já uma história aqui nessa universidade. Várias histórias contando mais também. O grupo nasceu, inclusive, de uma discussão da geografia aqui na USP, com Antônio Robert de Moraes, Armando Correia, de uma conversa sobre o pensamento do espaço, antes da gente ir para a rua, mas do contexto no final da ditadura. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, obrigado, Jair, por ter aceito o convite. Tá, eu que agradeço. Por fim, eu também convidei o Joaquim Decar, tá certo? O Joaquim Bicudo. Tá legal. Aqui é disc jockey, produtor, tanto musical como de eventos. Ele está por trás do coletivo Metanol, que começou como uma rádio online e hoje promove festas de rua regularmente. Também é curador da São Paulo na Rua, um evento promovido pela Secretaria de Cultura da cidade, quando coletivos de música e vídeo ocupam o Centro Velho de São Paulo com diferentes estilos de música e projeções. Tá? Bom, obrigado, Joaquim, obrigado a todos vocês pela presença. Bom,
eu acho que essa apresentação, eu peço então, vocês já estão aqui acomodados. Nabil, você quer começar com a palavra? Cada um tem alguns minutos aí para falar sobre o tema e depois a gente abre. Que a gente comece. Você prefere? Eu prefiro. Então tá bom, não sei. Jaime, Não, os mais jovens primeiro. se você quiser eu posso. Então eu vou começar a falar demais. Eu prefiro eles falarem. Eu posso mandar os slides se alguém quiser aqui. Olá a todos, obrigado pelo interesse nesse encontro. É ótimo poder estar aqui na USP, né, com o Tio Guilherme, ao lado de pessoas tão incríveis e tão significativas dentro do assunto que a gente vai discutir. Bom, meu nome é Kim, basicamente eu sou um produtor cultural independente. Minha relação com a rua se dá a partir disso, né, da intenção de se ocupar o espaço público com cultura de livre acesso, né. Há 8 anos atrás eu fundei um coletivo que se chama Metanol FM. Nosso trabalho começou com uma rádio online, que foi o instrumento que a gente encontrou como solução mais prática e mais ágil de se criar algum tipo de presença além do nosso espaço de convivência, e também foi uma maneira da gente desenvolver algum tipo de diálogo com pessoas que também têm outras ideias para compartilhar a respeito do espaço público, cultura de livre acesso, a cena independente, considerando também que eu sou um artista, então o assunto me interessa por todos os lados, né? Nos últimos 2 anos eu tive a oportunidade de integrar, fazer parte do grupo de curadores de um evento chamado SP na Rua, que é um evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Para quem nunca ouviu falar, é um evento que ele tem uma similaridade muito grande com a virada cultural, por exemplo, no sentido de se levar uma programação que acontece durante um número de horas longo, um período de horas longo, na região central de São Paulo, né? Trazendo diversas discussões, diversos assuntos e diversas frentes de manifestação cultural e artísticas, para que as pessoas possam ter contato com a cultura num ambiente urbano, né? A diferença do SP na Rua para a virada cultural é que é um evento de menor duração, ele não tem 24 horas, ele dura 12 horas, e ele é um evento que, não digo que é um evento de nicho, mas ele não é um evento tão popular quanto a virada cultural, no sentido de não ter uma comunicação em torno dele tão massificada. A gente não tem uma divulgação sobre o SP na Rua, oficialmente falando por parte da Secretaria, em televisão, por exemplo, né? Não se tem anúncio de rádio a respeito do SP na Rua. Mas é um evento que tem uma adesão muito grande porque ele é, de certa forma, o resultado do interesse de uma camada popular da cidade, né? Ele envolve muito a questão dos coletivos que estão atuando na cidade para fazer do espaço público um local de acesso à cultura de maneira mais direta, livre e sem os entraves que o setor cultural enfrenta, né? Essa oscilação financeira que o Ministério da Cultura no Brasil ele passa por umas oscilações muito grandes, outros assuntos também, outras manifestações artísticas que não estão exatamente dentro de lugares muito estabelecidos, né? Mas enfim, além disso, além da questão da SP na Rua, o meu trabalho no dia a dia é com curadoria musical. Eu tento me envolver ao máximo com música no meu dia a dia e tento enxergar isso como profissão mesmo, como um caminho para trilhar uma profissão e poder viver disso, né? Então, o tempo todo eu me vejo participando de discussões que têm a música como assunto, mas muitas vezes não só dentro da ideia do espaço público, mas também empresas, marcas que têm interesse em fazer algo relacionado à música, né? Partindo da ideia da SP na Rua, que é algo que eu tenho o maior prazer de falar a respeito, porque é algo que eu vi acontecer desde o começo, desde o estopim da ideia, que foi realmente uma iniciativa que partiu da Secretaria Municipal de Cultura, e isso é algo muito interessante, porque a gente não tem iniciativas semelhantes a esta em muitos lugares do mundo. A gente não vê SP na Rua em outros lugares
né, fora do Brasil. A gente não vê uma movimentação em outros países, né, em outros continentes, de movimentos culturais que eles são, de certa forma, um levante popular também, né? Os coletivos, eu tenho meu coletivo, e basicamente os coletivos que atuam em situações como o SP na Rua, eles estão o tempo todo olhando para essa questão de como é que a gente consegue desenvolver uma relação de maior proximidade com o espaço urbano, no sentido de as nossas ideias, por mais particulares e pessoais que elas sejam em termos de ideologias artísticas ou o que for, elas olham sim para o espaço urbano como um espaço em potencial, um lugar onde você pode proporcionar discussões que são relevantes para a vida na cidade, para a sua atuação como cidadão na cidade. A gente entende que, a gente percebe olhando para os coletivos hoje em dia que são inúmeros, a gente teve um número crescente nos últimos 8 anos mais ou menos, o Jaime pode ser uma pessoa até ilustrar isso melhor. O número de coletivos que a gente tem hoje é uma crescente constante, assim, é quase impossível chegar num número final de coletivos que tem na cidade, até mesmo considerando toda essa região da periferia de São Paulo, que tem uma vida cultural muito ativa, que muitas vezes a gente não tem nem notícia, né? A gente acaba enxergando o centro de São Paulo como o grande polo de manifestação, mas na verdade a periferia, culturalmente falando, está muito mais avançada do que o centro, por exemplo, né? Mas os coletivos, eles têm, independente da região de onde eles vêm, eles têm esse olhar para a cidade como um espaço de convívio, um lugar de convivência e de troca de ideias, que é o foco principal de iniciativas que olham para o espaço público pensando por que nós, coletivos, estamos atuando no espaço público na intenção de habitar e ocupar essa cidade culturalmente falando, mas a iniciativa pública não consegue dar suporte para essas iniciativas, né? Existem várias problemáticas por trás disso, e o SP na Rua, o grande motivo da existência dele é tentar quebrar um pouco essa vaga ideia de que a cultura ela só funciona a partir de um mecanismo público que te dá ferramentas, que te dá recursos, que te dá autorizações, que te dá permissões e que te dá algum tipo de respaldo para essa atividade acontecer. Se você pensar no espaço público como um espaço que é de direito de todos, até porque todos nós pagamos imposto, por mais que a gente não perceba, até aquela vírgula ali de centavos na conta de luz, às vezes é um imposto que você está pagando que você nem imagina. E esse imposto, o imposto ele existe para fazer a cidade funcionar. Mas com qual propósito a cidade está funcionando? Se a nossa intenção, a minha intenção com o meu coletivo, por exemplo, é propagar cultura e música. É o meu assunto de interesse. Música é meu assunto de interesse. Mas o tipo de assunto que eu quero debater, o tipo de assunto que eu quero discutir, o tipo de assunto com o qual eu quero ter contato e poder participar de alguma maneira, ativamente falando, não está presente muito na cidade. Então, as manifestações dos coletivos têm mudado um pouco essa chave, virado essa chavinha, dizendo que, olha, a gente não depende muito de uma esfera pública para as nossas atividades acontecerem, mas a gente quer estar no espaço público com algum tipo de valia, com algum tipo de reconhecimento de que aquilo que está sendo feito no espaço público, a iniciativa dos coletivos no espaço público, ela tem uma intenção de ser algo agregador para a cidade. Nunca algo que vai subtrair aquilo que é de recurso público, ou aquilo que é de direito do cidadão, ou o que for, né? Eu não sei se algum de vocês que está nessa sala já teve a oportunidade de ir nesse evento, ou até mesmo numa virada cultural, mas eu digo que o SP na Rua, ele passou agora pela sua 4ª edição. Ele é um evento que inicialmente ele foi criado como evento de abertura do MCI, que é o Mês da Cultura Independente, que é outro projeto muito incrível desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, que é um dos pouquíssimos projetos que faz com que os equipamentos culturais da cidade, que muitas vezes estão sucateados, eles têm uma atividade cultural acontecendo de maneira simultânea, e isso faz com que uma outra camada da população olhe para esses equipamentos como espaços culturais que têm um potencial de visitação, de frequência e de utilidade pública, né? Interessante dizer que, tendo a oportunidade de participar do SP na Rua como um coletivo proponente de ideias, desde a sua primeira edição, a gente está agora na 4ª, na verdade foram 5 edições
considerando uma pequena edição que aconteceu dentro de uma virada cultural. Essa última edição, ela trouxe um reflexo muito interessante da situação que a gente está passando agora, em termos de cultura de livre acesso na cidade, que é a urgência da representatividade dentro do setor cultural, que é a presença maior das camadas mais segregadas, que sofrem mais omissão ou que estão menos inseridas no contexto cultural geral da cidade. E isso é uma urgência muito grande. O SP na Rua esse ano teve uma diversidade muito grande de assuntos. A gente teve mais mulheres propondo ideias e ações dentro da programação desse encontro, desse festival. Mais negros, a gente teve maior presença da periferia, da comunidade LGBT, outros assuntos musicais que estão um pouco mais distantes daquilo que fez o SP na Rua ser um evento reconhecido, que é basicamente o movimento das festas de música eletrônica, que ainda estão muito associadas à cena dos clubes na cidade, né? E dando espaço para manifestações que são mais populares, forró, o rap, o rock independente, a mistura de gêneros e gostos em torno de assuntos musicais que são muito díspares, mas que compõem um universo muito interessante, né? E entendendo o SP na Rua como um organismo em constante ascensão, no ano passado a visitação, estima-se que a visitação foi de mais ou menos 30 mil pessoas, mas eu acho que foi pelo menos 15 mil pessoas a mais. Esse ano já teve um crescimento de mais ou menos 20% no número de público, né? Então a gente percebe que é um assunto de interesse, né, que tá presente na vida da cidade atualmente. E na verdade o SP na Rua, ele não é a solução da lavoura, ele não é o único evento que lida com as questões do espaço público como um palco de manifestação, como um ambiente de discussão de ideias. Mas ele é uma pequena fração daquilo que a cidade tem como movimento natural atualmente. A gente percebe, por números, por dados e tudo mais, que a cidade está caminhando cada vez mais para essa questão de presença cultural em espaços públicos que até então não são vistos como equipamentos culturais, porque eles não têm a sua estrutura definida, paredes, não tem um ambiente de sala. Você olha para uma praça pode ser tudo que você imaginar culturalmente falando. E é nessa direção que eu acho que a cidade cada vez mais se manifesta, né? É nessa direção que a cultura tem caminhado atualmente, que é ser algo mais pulverizado pela cidade como um todo. Porque existe essa questão de São Paulo, que é uma cidade gigantesca, e a gente tem movimentos culturais muito localizados e muito territorialistas no sentido de serem movimentos extremamente expressivos, mas que eles acabam sendo algo de nicho, porque, quer queira ou não, apesar da situação hoje em dia ser muito melhor, a gente tem transporte público hoje que funciona de maneira muito melhor do que há 5, 7, 10 anos atrás. Mas ainda assim, pelo tamanho da cidade, a gente ainda vive numa cidade que ela te coloca numa situação de segregação cultural, né? Existe essa riqueza cultural em São Paulo muito grande, mas muitas vezes a periferia não acessa os mecanismos culturais que estão mais na região central por uma questão de distância geográfica mesmo, por falta de disponibilidade de tempo e muitas vezes também por uma questão de barreira financeira. Um museu, tem vários museus com programações incríveis na cidade, mas às vezes eles têm uma entrada que seja R$5, que a periferia, aqueles R$5 daquela entrada vai subtrair algo que para quem é da periferia é mais importante. E existe também um movimento de inversão que se pensa hoje em dia, que é por que aquilo que está no centro é de maior relevância do que aquilo que está na periferia? A cultura no centro, ela é uma cultura elitizada, porque é onde a mídia, ela olha para o centro de uma maneira muito fácil, assim, é o centro histórico, é a região central de São Paulo, a arquitetura e tudo mais, mas tudo aquilo que está ao redor do centro tem um valor cultural tão imenso e a gente não faz ideia, porque essas relações também, elas acabam se tornando distantes. Você está no centro ou você está na periferia, né? Tem a São Bento, né, meu? Sim, prazer, Washington. Prazer, sou Washington. membro da cultura hip hop, eu. Muito prazer. E aí dentro disso que você está se expressando aí, interessante, porque existe a São Bento, que é no centro de São Paulo, certo? E ali é o berço do hip hop, para quem não conhece.
quando se fala de hip hop, a gente está falando da cultura periférica. Sim. Que não deixa de ser, certo? Uma cultura da periferia, onde se agrega o conhecimento. Então tem muita rapaziada ali, inteligente, e está ali só no físico. Sim. Que a elite não vê isso daí, como você está se expressando, a elite não vê esse centro de São Paulo, São Bento, periférico. Eles vê os monumentos históricos que existe lá, o Teatro Municipal, onde se pesou diversas pessoas aí de extrema importância, que não deixa de ser mais importante do que um cara da periferia que está ali fazendo um hip hop, tá girando, certo? E em cima de um giro daquele, de uma dança, construindo ideias, socializando uma pessoa. Sim. Então existe tudo isso daí mesmo, concordo. Desculpa te interromper, vamos tentar dar um pouco, você já está 15 minutos, não Já dá falei mais. 15 Você já falou mais de 15. Falei na boca, falava mais. Deixa eu dar a voz para os outros, porque acho que até o Nabil precisa sair mais cedo um pouco, né, Nabil? Então vamos. Às 9 horas. Então vamos dar. Jaime, você não quer falar agora? Posso? Aí a gente abre a discussão e depois de cada um falar, por favor. Queria mostrar Você quer que eu deixe eu colocar? Queria mostrar um trabalho que eu acabei de fazer para vocês. Primeiro eu queria agradecer de estar aqui podendo falar. Espero contribuir com alguma palavra que pelo menos estimule a gente olhar para as coisas que a gente precisa olhar. E eu acabei de fazer esse trabalho numa nova sede do novo SESC, que acabou de inaugurar. Eu acabei isso dia 16 agora, fazem 15 dias, em Birigui, que é do lado de Araçatuba, e no oeste do estado de São Paulo. Né? E será que dá para apagar um pouco a luz? Mais ainda? Porque aí o pessoal vê melhor. É que aí a câmera Não, então, vai conseguir. então beleza. Pode mandar rolar ali. Isso aqui é uma publicação digital, né? Quando vocês quiserem ver minhas coisas, vocês entram no site. Porque, olha, esse trabalho ele tem 22 metros, ele é feito com essa parte, essas linhas negras são feitas com carvão vegetal, não sei se vocês conhecem, que é o primeiro instrumento da arte humana, né? As cavernas, né? Ele tem essa potência, né? De ser uma coisa que está numa memória muito profunda nossa. Né? Pode passar, porque é rápido, só para vocês entenderem. É um fluxo, é um encontro de céu e terra, é uma paixão entre o de cima e o de baixo, são um entrelaçamento entre o feminino e o masculino, entre a terra e o céu. Pode passar. Só para você, pode passar rápido, assim, só para pelo menos falar, eu sou um artista visual, eu tenho alguma coisa ali que prova que sou um artista de imagens. Né? Então esse trabalho é muito recente e essa questão do fluxo, das coisas que fluem, está muito ligada à questão da natureza. A natureza do mundo, física, e da natureza da nossa natureza também, interna, física, e também uma natureza mais da nossa energia, por assim dizer, né? Então tudo que flui na natureza traz saúde, né? Tudo que flui, você pega a água, os rios, que eles estão fluindo, que eles estão limpos, eles estão saudáveis, é um planeta saudável. Não é esse o caso dos nossos rios, da nossa sociedade, né? Nós vivemos uma sociedade que, por exemplo, não sabe coletivamente se relacionar com a água. Nós não sabemos nos relacionar com a água. Então, essa é uma das questões, por exemplo, que se nós não sabemos nos relacionar com a água, então a gente também não sabe se relacionar com a água que corre dentro de nós, porque nós somos água, nosso sangue é água. É curioso quando o corpo, quando a gente falece, quando a gente morre, o que acontece com o sangue? Você sabe o que acontece com o sangue? A primeira coisa que acontece quando a gente morre, o sangue coagula, ele perde a capacidade de fluir, é por isso inclusive que a gente morre. Então, tudo que coagula, tudo que está estancado, tende a se contaminar, tende a morrer, a se envenenar. Né? Isso serve tanto para a água, como serve para as relações entre as pessoas.
Nós vivemos em umas cidades enormes, né? No caso de São Paulo, é uma cidade gigante, uma das maiores cidades do planeta, embora tenham muitas cidades enormes no planeta, né? Onde as coisas têm muita dificuldade de fluir. Não só pela arquitetura, nem pelas ruas, nem pela proporção desumanizada da cidade, né? A gente vive em cidades, megacidades, que perderam a escala do humano. Então, quando a gente pensa assim, nos espaços públicos, o que são os espaços públicos? Não são os espaços onde nós nos relacionamos, são os espaços onde nós estamos juntos, estamos convivendo. Então são os espaços de convivência. Quando você vê os espaços públicos, você percebe que há uma dificuldade para as coisas fluírem. Coisas assim, muito simples, muito ilustrativas, por exemplo. Se você vai, tem uma coisa que eu observei nas minhas andanças, porque na verdade é isso, para você entender a rua, você tem que andar. A primeira coisa é essa. Você nunca vai entender a rua de dentro do carro. Um dos grandes problemas da nossa convivência é que a maior parte das pessoas tem uma relação urbana a partir de um casulo que está protegido. A pessoa está ali de alguma forma, ela está embutida dentro daquela coisa que anda sobre rodas e que tudo é feito organizado para isso. Então existe uma cidade para essa dinâmica individualizada, pessoas onde as coisas também não fluem, ficam literalmente congestionadas. E as pessoas também não se relacionam, porque elas estão de alguma forma ali protegidas dentro daquelas suas navezinhas que as isolam, tem ar-condicionado, tem tudo, não precisa ouvir música, não sei lá. Quem tem mais condições tem um sofá ali que parece um sofá. Enfim, tem carros que custam mais do que apartamentos e casas de muita gente dessa cidade. Então, quando a gente tem essa cidade, tem uma outra cidade, que é das pessoas que andam. E poucas pessoas andam. Eu acho que o metro mais caro da cidade é o das calçadas, não é o da Vila Olímpia, é das calçadas. Eu ando muito e percebo às vezes não tem ninguém, absolutamente ninguém na rua. Por quê? Porque a rua ela perdeu essa proporção. Isso no caso muito mais da zona oeste, do centro. É o contrário na periferia. Na periferia existe uma aglomeração e uma necessidade de criar e de praticar dinâmicas de convivência que é completamente oposto. Então, assim, quando a gente começa a observar a rua, é muito louco, porque a gente percebe o quê? A gente tem um retrato de quem somos nós como cultura. E aí é que a coisa começa a ficar complicada. Porque nós não somos favoráveis a nós mesmos. Esse é um problema do Brasil. É uma cultura que ela nasceu contra a população. E ela nasceu mesmo contra a população. O Estado brasileiro ele nasceu lá, do João VI, quando fugiu de Napoleão, veio estar aqui, instaurar a monarquia, e não tinha dinheiro. E quem bancou o Estado brasileiro foram os traficantes de escravos. Não é de se espantar o que está acontecendo nesse momento no panorama da política brasileira. Há uma necessidade de recuperar a genética de um Estado que estava perdendo a sua identidade, né, de alguma forma. Né? Então, assim, o Estado brasileiro ele não nasce para construir uma nação. Ele nasce para controlar um povo. E, nesse sentido, ele controla bem, porque qual que é a forma de você controlar o povo? Que foi feito em todos os impérios, que foi feito em todas as grandes nações, que é a base do colonialismo europeu, que no fundo a gente está ainda vivendo as consequências do colonialismo europeu do século XVIII, XIX. Qual que é? É dividir. Qual que é? Desagregar. Qual que é? Matar a cultura das pessoas. Fazer com que elas não tenham identidade. Com que elas percam a sua identidade. Então, assim, o que está acontecendo? Quando a gente vai para a rua, qual que é a questão da rua? Primeiro é a nossa convivência. Como? Né? Estranho. Coisas, por exemplo, assim, para ilustrar o que estou falando. Quais são os lugares mais sujos da rua? Querem saber? Um dos lugares mais sujos da rua? Os pontos de ônibus.
E se você começar a reparar na rua, porque os pontos de ônibus, o que acontece nos pontos de ônibus? Onde as pessoas se juntam, né? As praças. Então, há um plano, há um projeto muito bem orquestrado, onde nós, brasileiros, não gostamos de nós, brasileiros. E aí que essa questão da arte urbana, para mim, eu penso assim, né? Que nós estamos atuando num corpo que está ferido. Quando você vai para a rua, você vai tocar num lugar onde ninguém quer tocar. Porque as pessoas, o que elas querem? Elas querem entrar na casa delas, e dentro da casa delas tem ali, às vezes, em São Paulo, às vezes você entra, artista, que nem eu, assim. Qual que é a parada do artista? O artista, eu posso estar um dia na Brasilândia, fazendo um trabalho ali com o coletivo ali, numa situação, e no outro dia eu posso estar na casa do dono, do presidente da Bienal, né? Assim, um dia eu estou numa ponta do país, outro estou na outra ponta. E o que eu sinto é vergonha, porque como é possível que a gente esteja se acostumando e tenha, consiga viver com tanta gente passando necessidade, consiga viver com tanta gente passando mal, e as pessoas vivem como se isso fosse, como é que é a tal da palavra? Indiferença. Né? Essa palavra chama indiferença. Como é possível a gente não se sentir responsável pelas pessoas que estão do nosso lado, que são da nossa comunidade? Porque a rua... Lesado. Então, é lesado mesmo. É lesado. Por isso que é o problema. Então, quantos minutos eu tenho? Você já estourou. Eu já estourei? Quando eu me levanto é porque você já estourou. Eu só quero falar um negócio para Por mim. favor. É o seguinte, tem saída essa confusão. As pessoas precisam retomar caminhos para encontrar a sua habilidade, as suas habilidades. Precisam, de alguma forma, vencer esse projeto de uma cultura de confinamento, em que tudo é feito para ficar confinado, né? Que as pessoas perdem a própria noção de seu corpo. A gente não é feito para ficar sentado, a gente não pode estudar nessas cadeiras. A gente tem que estudar nos lugares, nas praças. Tem que... O peripatético, né? Não é a escola grega. Existe uma escola que se estudava andando. Então, assim, tenho muito a dizer e infelizmente não vou conseguir falar mais do que isso, não tenho direito também de tirar o tempo das outras pessoas. Mas não sei como continuar, não sei como falar, mas eu só queria falar isso, assim, que a rua a gente precisa inspirar, a gente precisa se inspirar, a gente precisa se tornar brasileiro, a gente precisa criar uma identidade nossa. Nós somos uma cultura em formação. E tudo que for feito na rua, que for feito com um espírito de amor, pelo outro, a rua é isso, a rua é olhar o outro, estar com o outro. Então, quando você for para a rua fazer qualquer coisa, fazer isso para que isso dê certo, porque são as crianças, são as mães grávidas, são os jovens, é tudo isso que está em jogo, né? E nessas cidades desumanas, horríveis, que não conseguem nem resolver a questão do lixo na água. A gente não conseguiu nem resolver isso, que no Londres antigo foi resolvido há 100 anos atrás. Estamos no mínimo 100 anos atrás de uma solução que já se conhece em relação a tantas coisas, que o que querem de vocês? Vocês fiquem lá no computador perdendo o tempo de vocês, perdendo a saúde de vocês, comendo um monte de porcaria, que é o que a sociedade está oferecendo, e vocês fiquem bobos, apáticos. Então, a arte urbana é para a gente quebrar quase não falo palavra, esse padrão. Obrigado, Jaime. André, Posso? por favor. Quando eu me voltar a levantar, você sabe que deu 10 minutos. Meu nome é André Maleiron, eu sou jornalista. Acho que a minha fala vai ser a mais curta, provavelmente a mais curta, provavelmente a menos interessante de todo mundo aqui. Já demorou muito. Na verdade, acho que eu fiquei pensando um pouco sobre o que eu poderia falar aqui, o que seria interessante. Sobre a cultura de rua, eu, como jornalista, eu sempre fui um observador.
e não um participante no sentido ativo, né? Eu sempre fui um cara que olhava as coisas e me interessava para as coisas. O meu interesse para falar um pouco de política pública e tudo mais, assim, que isso tem a ver com cultura de rua, o meu interesse original foi pelo Você punk. tem que ficar de frente. Foi pelo punk e que foi uma coisa que absolutamente política pública e esse tipo de movimentação não fazia o menor sentido, né? E foi dentro desse contexto que eu conheci as coisas de rap e hip hop e comecei a escrever ativamente sobre isso. E o que eu queria dizer é o seguinte, falando de São Paulo, a gente tem em São Paulo uma força cultural que eu acho que é a força cultural mais importante do Brasil recente, que é a coisa que tem mais força, que é o Racionais. Eu acho que o Racionais é a coisa mais importante da cultura brasileira, né? Assim, em atividade, assim. Eu acho que é mais importante que o Caetano. Eu acho o Caetano gigantesco, né? Não estou dizendo, mas acho que o Racionais é mais importante. E não fui eu que falei e que inventei isso, ou que pensei isso, de dizer que o Racionais ele vem na contramão. Quando ele aparece, ele vem na contramão do que era a cultura brasileira até então, né? Porque a cultura brasileira, seja o que fosse, assim, falando de música, né? Sempre foi uma coisa que quis ser inclusiva, né? Sempre quis ser inclusiva. Então todo mundo que estava fazendo música queria fazer música que agradasse todo mundo, que fosse para todo mundo, né? Se a gente vai falar do Caetano, ou se a gente vai falar, sei lá, dos filmes do Rogério Sganzella, né? Que é um negócio que vem contra o tropicalismo, é um negócio que tem uma carga conceitual, intelectual muito, muito forte impressa ali, mas ao mesmo tempo é para ser para todo mundo, né? A coisa mais pirada que o Caetano vai fazer, a coisa mais pirada que o Sganzella vai fazer, que essa galera vai fazer, é assim, tudo bem, eu tô pirado pra caralho, mas eu quero que todo mundo possa, né, gostar disso e curtir isso. Mas quando o Racionais vem, ele não é isso, né? Racionais é outra coisa. E tem uma força narrativa e de tudo, assim, né? Uma força musical ali que é muito impressionante. Eu realmente acho que é a coisa mais importante que teve. Daí voltando para a cidade, assim, para a política pública e tudo mais, para você ver um show do Racionais antigamente, era muito, 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 muito difícil. Então você tinha que ir para Osasco, você tinha que ir para o Capão, você tinha que dar um jeito. E assim, e voltando um pouco ao que vocês estavam falando de circulação e tal, desde quando eu estudava aqui e tal, eu acho que uma das, eu não vou saber dizer se é uma causa ou acho que já virou um ciclo vicioso de um problema da cidade e que é a coisa que reproduz a segregação e a desigualdade na cidade, é a questão do transporte mesmo. Porque é inviável você morar, né, na Zona Oeste e ir ver um show no Capão, quer dizer, você vai de ônibus, você pega trem, vai de ônibus, você fica até lá de manhã e volta, mas assim, começa a ficar inviável, assim, a vida não funciona, é muitas horas, é muito esforço físico seu, né? Então, e é isso, é a maior expressão cultural de São Paulo, que já teve grandes expressões, teve gente muito, muito importante e tudo mais, é o negócio mais poderoso e que nunca foi acolhido por São Paulo, né? E aí o que acontece? Na hora que, numa virada cultural, se coloca o Racionais para tocar, o que o poder público faz? E eu tô falando que eu tava lá. Eu também Tava lá. Todas. O poder público tava lá, a primeira vez que colocaram o Racionais, o poder público tava lá para não deixar o Racionais tocar. E fizeram de tudo até interromper o show. Foi assim, sabe? Fizeram de tudo. Eu tava lá, assim, os caras estavam tentando prender jornalista. Ali, depois que eles jogaram as bombas. Eles invadiram o camarim pra prender os caras. O camarim não era nem camarim, né? Era a área ali de trás. E perseguiram o público pelas ruas. Não, os caras boicotam o show do Racionais. Fizeram isso, né? Fizeram isso. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que aí
é histórica, né? Que é a virada que depois tem em Racionais. E aí tem. Né? E foi um lance. 2013. E aí isso aconteceu. E acho que é isso que eu queria dizer. E a gente chorava. Então, e é isso que eu queria dizer, assim. Então, não sei. E tá lá toda a massa lá, né? A prova disso tudo, né? Os caras levam toda a massa e ali, independente de classe social, de visão política, de pensamento. Todo mundo junto. Então, é isso. É isso. É que tem um lance também que eu acho que, nesse ponto que você falou, a cultura de rua é algo... a gente está num momento que é impossível você ignorar a existência da cultura de rua como algo presente na cidade ativamente. Né? Então existem dois caminhos. Ou você aceita ela e se associa a ela de alguma maneira enquanto órgão público e entende que aquilo é um interesse da população, ou você vai contra ela e você vai se dar muito mal. Né? Porque, politicamente falando, nosso povo, até pegando o ponto que o Jaime levantou, a gente não tem uma... Aqui, deixa o navio terminar de falar, e aí a gente volta a fazer a discussão. Bom, tudo bem, vamos lá. Para dar tempo. Bom, primeiro agradecer o convite. Para falar a verdade, eu fiquei muito surpreso, por isso que eu aceitei. Que bom. Porque é comum, né, a gente debater esses assuntos da química. Né? Eu achei uma oportunidade legal. É pena que a gente tem pouca gente, mas é que acho que essa possibilidade de estar discutindo esses temas fora daqueles nichos da arquitetura, da área de artes, da área de cultura, é muito importante eu digo isso porque muitas vezes, embora eu acho que o público aqui está, né, o público que vem assistir esse debate, participar, provavelmente já tem uma visão muito parecida com a nossa, mas eu acho que a gente precisa ampliar esse debate para quem ainda, vamos dizer assim, resiste e está numa outra lógica. Né? Então, eu estava em dúvida se eu ia fazer uma apresentação ou não, se eu falasse mais livremente. Vou fazer porque está mais ou menos estruturado uma visão de cidade e de cultura que eu venho assim, trabalhando há bastante tempo e tive a oportunidade nesses 4 anos aqui da administração do prefeito Fernando Haddad, primeiro discutindo o plano diretor, fui relator na Câmara e depois na Secretaria de Cultura, puder colocar em prática. Então tem um pouco a ver com o que vocês estão falando, né? Quer dizer, o SP na Rua começou aí, né, em 2014, né, o SP na Rua e o Meio da Cultura Independente, e todo um processo de repensar a cidade um pouco na linha do que o Jaime está colocando aqui. Então eu vou mostrar um pouco, né, aqui, muito rapidamente. Né? Primeiro, a ideia de que a cultura tem que estar assim, no coração da estratégia urbana da cidade, ou seja, a cultura faz parte da questão urbana, não é uma questão que tem que ficar restrita a nicho, a um teatro, a um espaço fechado, embora os teatros possam e devem fazer parte desse processo, mas ela é uma perspectiva, inclusive, de desenvolvimento da cidade, econômico, é um espaço de criação, é um espaço de uma cidade que precisa encontrar outros rumos além da sua histórica desenvolvimento industrial. Né? Outro conceito é a cidade para as pessoas, né? Ou seja, a cidade que tem o espaço, bom, o que você falou, né? Foi ótimo que né, o que o Jaime falou está diretamente ligado a isso, ou seja, você tirar os carros da cidade e abrir a cidade para as pessoas, ruas abertas, patinete, a bicicultura da bicicleta, dar vida às praças, né? Reverter a privatização do espaço público, porque o automóvel privatiza o espaço público, né? E quando a gente fala de transporte coletivo, a gente está falando de andar a pé, porque não existe transporte coletivo sem as pessoas andarem a pé. Né? E o transporte coletivo pensado como uma estratégia de circulação, né, na cidade, que permite acessar todos os lugares. E a cultura como potencializador do uso do espaço público, e a cultura sendo, quer dizer, ela usando o espaço público, mas ela também faz com que as pessoas vão para o espaço público. Né? E, portanto, supera essa ideia de uma rua privatizada pelos automóveis e uma rua desertificada. A rua desertificada é uma rua insegura, tem nada mais inseguro do que a rua sem pessoas, não a rua com as pessoas. Né? E aí, então, a gente tem várias... A virada cultural,
ela foi, de certa forma, precursora disso, lá em 2005, quando foi criada, acho que foi importante. Mas ela era uma coisa assim, de um dia num lugar da cidade que era o centro. E a ideia que, a proposta que nós tivemos foi levar isso o ano inteiro para todos os lugares, o número maior possível de lugares. E também entender os equipamentos culturais, os teatros, os centros culturais, os céus, etc., como um espaço público, porque ele é um espaço público, né? Embora ele seja um equipamento, etc. Então eu vou mostrar algumas coisas por aí. Vou falar muito rapidamente, né? Aqui a questão do minhocão. Nós conseguimos introduzir no minhocão a concepção de que o minhocão tem que ser desativado para automóveis, né? E a ideia, então, do automóvel ser utilizado, não é questão de criminalizar o automóvel. O automóvel tem que ser usado de maneira racional nas situações onde ele é necessário, né? Então, restringir o tráfego do automóvel, no caso do Planetor, até 2029, está definido que ele vai ser desativado. As ruas abertas, né? Que é um projeto de lei meu também, segundo o minhocão, que é você tirar os automóveis e pôr as pessoas. E é impressionante a Paulista como, depois que ela foi aberta para as pessoas, ela naturalmente virou um espaço cultural. Um pouco que você falou no começo, embora eu acho que o poder público é importante ainda para poder viabilizar e dar infraestrutura, só o fato dele abrir as possibilidades para o espaço ser utilizado, ele já vai ser ocupado. Eu acho que o grande desafio, eu acho que Paulista a gente conseguiu rapidamente consolidar, o grande desafio é cumprir o que está na lei, que é as subprefeituras terem uma rua aberta e as pessoas usarem o espaço efetivamente para serem usados. O Parklet, que é uma outra proposta que também aconteceu, que na verdade é tirar numa vaga de carro, fazer um equipamento que estende a calçada e que cria poucos lugares de sociabilidade, de encontro, né? Então, isso aqui, por exemplo, é do lado ali do Congresso Nacional, né? 2 vagas de automóvel virar um lugar onde tem um monte de gente sentada, né? Aqui é um outro lugar. A outra coisa é transformar o espaço público num espaço que ele seja agradável para as pessoas, né? Então, aqui a gente vê, esse é um projeto que foi feito, no fundo é o seguinte, né? O que diferencia a praia das nossas praças? É claro que as nossas as praias têm o mar, né, que é uma coisa importante. Mas você vai no Rio de Janeiro, a maior parte das pessoas não entra na água, porque o mar é frio e é forte. Muita gente anda para lá, se encontra, toma um negócio, fica às vezes o dia inteiro. Agora, os nossos espaços públicos em São Paulo, que poderiam ser práticos, poderiam até ter um jatinho de água também nele, como, né, existe para as pessoas se refrescarem, né? Que quando a gente entra no mar é mais para se refrescar até do que para ficar lá horas. Então você mantém, porque há condições para isso, né? E também o que está acontecendo muito fortemente é a agricultura urbana, as pessoas fazendo suas hortas urbanas, todas essas coisas estão previstas no plano diretor como, né? E a questão da arte e cultura ocupando o espaço público, a cidade como palco. Então, o que nós procuramos fazer foi sair da virada cultural, que era um dia, uma vez por ano, e ter um calendário. O aniversário da cidade, o carnaval de rua, que eu vou falar um pouco depois, o mês do hip hop, que esses últimos anos tem acontecido em 5 lugares diferentes da cidade durante um mês. A festa do Arraial Junino, que aconteceu há alguns anos, não aconteceu outro. Depois, em setembro, o mês da cultura independente, o SP na Rua, que já foi bastante falado. A Viradinha, que é os eventos para as crianças, outubro, o mês da cultura negra, o dia do circo em dezembro. E o Circuito Municipal de Cultura, que foi uma iniciativa exatamente para fazer o que você falou aqui não sei o que você se referiu, foi no mês da cultura independente, mas na verdade o Circuito Municipal da Cultura faz com que o ano inteiro tenha os equipamentos ocupados com atividades culturais, que também teve um crescimento enorme. Nós chegamos a ter quase 3 mil atividades dos equipamentos da prefeitura. Bom, só para mostrar aqui, então, espaços aqui ocupados, aí a virada cultural, com diferentes tipos de manifestação em espaço público, né? O carnaval de rua, bom, isso é muito importante, porque, quer dizer, a virada cultural sempre foi um evento, né? São contratadas atrações, etc. Mas a ideia da cidadania cultural, que o que nós estamos falando aqui é de cidadania cultural. O que é cidadania cultural? É uma coisa que nasce de baixo para cima, né? Que não é contratar um artista famoso
ou até mesmo um que não é tão famoso, mas que vai fazer um show, mas as pessoas serem protagonistas, né, desse processo. E o carnaval de rua é onde isso mais pode acontecer. Então, uma regulamentação muito simples, que foi definida primeiramente em 2014, depois 2015, 2016, foi crescendo e virou um pouco isso que você falou agora. Né? Porque se o poder público falar que não vai fazer, vai ter uma revolta e se falar que vai confinar, como estou querendo falar, levar para 23 de maio, levar para um lugar confinado, também, né, hoje tem, eu até não pus o slide, mas tem um movimento que é a ração dos blocos, que é, né, um conjunto de manifestações que estão exatamente buscando manter essa característica que é um carnaval aberto, democrático, gratuito, que as pessoas, né, na verdade, o poder público cadastra os blocos, define o circuito para também um bloco e bater cabeça com o outro no mesmo horário, no mesmo lugar, né, define alguns lugares onde não pode desfilar, porque tem corredor de ônibus, etc. Então, tem um mínimo de funcionamento da cidade. Aliás, eu vou finalizar falando isso, existem alguns conflitos, né, que precisam ser resolvidos, né, que são conflitos de forma de utilização da cidade. Né. Alguns são legítimos, né, por exemplo, você travar a cidade inteira porque vai fazer um evento é ruim. Né. Agora, outros são de modo de ver, os caras que não querem que o espaço público seja utilizado. Né. Então, né, o carnaval também, né, teve também um pouco isso, né, ele deixou de ser simplesmente o carnaval que eram as marchinhas de carnaval originalmente, né, então, para ser o carnaval de São Paulo tem todos os gêneros, tem todos os tipos de manifestações, né, que acontecem. Mês da Consciência Negra, eu não pus tudo aqui porque, né, aqui a gente vê duas coisas, né, o mês da Consciência Negra, né, com essas máscaras, e ao mesmo tempo outra coisa que é a arte de rua, né, o grafite e as diferentes formas de manifestação, que, bom, obviamente nós estamos hoje num conflito, né, a respeito disso. E eu também, né, introduzi aqui, que é muito importante, porque tem coisas que vão acontecer ao mesmo tempo. O VAI, né, eu acho que, não sei se todo mundo conhece, né, o VAI é um grande programa de cultura, foi uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito. Eu fiz muita coisa, mas essa das que eu mais me orgulho, porque foi em 2002, 2003, né, um programa voltado para jovens de periferia, quando isso ainda era nascente, né? Hoje todo mundo fala disso, né? Todo mundo fala da questão da periferia, da pujança, da cultura periférica, etc. Naquele momento era uma coisa ainda muito localizada, então detectamos o potencial que tinha isso, criamos esse programa, que era um programa de poucos recursos, já tivemos mais de 1.700 projetos, e aqui só mostrando alguns tipos de projetos que acontecem, né, no espaço público, através do VAI, e tem vários tipos de, né, onde as pessoas se envolvem, né, e ocupam o espaço público na periferia. Não é mais difícil ocupar o espaço público, por uma razão muito simples. Você não levantou ainda, mas eu devia. Porque a periferia, porque a cidade foi constituída de maneira excludente. Então, os espaços do centro expandido, onde teve a cidade formal, você tem ruas largas, você tem praças, você tem parques. Vai para a periferia, foi constituída como loteamento clandestino em favela, né, ruas estreitas, sem praça. Então, então a gente vê os espaços, né, como eu moro aqui, né, isso aqui é numa favela em no Matarazzo, é uma escadaria no meio das casas, lugares totalmente, né, estreitos, né, com pouco espaço para poder acontecer tudo que tem que acontecer, e é onde mais acontece um dos grandes conflitos, que eu vou terminar falando nisso, né, que é o conflito, depois eu vou falar disso aqui rapidamente, mas que é o conflito de morador com a ocupação do espaço público. E na periferia, o funk, as festas de funk, fora outros problemas das festas de funk que existem, né, acontece no meio da rua, né, nas favelas, em lugares, né, da periferia. É um conflito muito grande entre, né, uma atividade cultural, sem entrar aqui na discussão do funk como um todo, que é uma atividade cultural. Nós brigamos contra um projeto de lei do vereador que queria criminalizar o funk, mas que acontece muitas vezes em conflito com, né, as atividades, as pessoas que querem dormir, vai até 6 horas da manhã, e isso na periferia acaba sendo um conflito muito grande, porque a periferia tem pouco espaço, na verdade, para o desenvolvimento da cultura. E só para finalizar, tem uma outra coisa, outra ação que nós desenvolvemos, que era muito pouco conhecida, etc., que foi tirar as grades dos equipamentos públicos. Assim como o Centro Cultural São Paulo, né, que é um grande espaço que não tem, já, a arquitetura dele já, né, uma arquitetura onde, né, existe permeabilidade entre espaço público e espaço fechado dentro do equipamento, e lá dentro acontece de tudo, né, um lugar incrível, as pessoas vão lá dançar, ocupar os corredores, estudar
estudar na mesinha do Centro Cultural e portanto, e aí então aqui a gente vê como que era esse Centro Cultural aqui antes, com essa grade que é o azul que está aqui embaixo, foi retirado, foi aberto, né, aqui, e aqui uma outra coisa de equipamento, que é a Biblioteca Manuel de Andrade 24 horas, que é essa permeabilidade entre os equipamentos e a cidade. Eu pus essa última foto aqui só para, né, mostrar um pouco o espírito, né, que é o espírito de a gente estar ocupando a cidade com as pessoas. Eu queria finalizar, já passei 5 minutos. Finaliza. Não, finalizar dizendo o seguinte, que existe visões, claro que tem muitas visões assim, tem um leque de visões, mas tem duas hoje que se contrapõem, que é um pouco a cidade higienizada o Estado como higienizador da cidade, né, uma cidade silenciosa, uma cidade um espaço público despovoado, as pessoas dentro das casas, na televisão, ou nos condomínios fechados, com os muros que separam o espaço público da casa, que separam as pessoas, que separam as classes sociais, que separam usos, né? Então, e uma visão que respeitando, evidentemente, a individualidade e certas necessidades de descanso, mas uma cidade que possa estar ocupada, né, pelo cidadão, e a cultura tem um aspecto decisivo. E quando eu estou falando de cultura, eu estou falando só de cultura, evento cultural, a música, eu estou falando da cultura urbana, né? Quer dizer, no fundo nós estamos falando assim, da maneira como a cultura ela exerce um papel determinante nos comportamentos, né, no modo de vida, na maneira como as pessoas se relacionam, né? Então, quando o prefeito Fernando me convidou para ser secretário de Cultura, eu tinha acabado de ser relator do plano diretor, eu sou, como você falou, sou professor de urbanismo, né, de cidade, e embora tenha muitas relações com a área de cultura, fiz vários projetos de lei de cultura, etc., né, ele falou assim, eu quero ser secretário de Cultura, porque o que nós precisamos na cidade é mudar a cultura, né, da cidade, a cultura urbana da cidade. O plano diretor é muito cultural desse ponto de vista. Então, né, é muito isso que a gente espera, uma cidade que mude e que a cultura possa ter um papel decisivo no seu desenvolvimento. Minha pergunta para todos da mesa, que esse ano algumas casas de São Paulo fecharam por um dos principais motivos, que era o barulho e que incomodava os moradores ao redor. Acho que a Fan House, enfim, teve outras também que eu li que era pelo mesmo motivo. As festas de ocupação, elas acontecem em ambientes que, assim, um dos principais estudos é que sejam em lugares que não tenha tanta moradia ou não, assim, tipo, tem alguma relação com isso? Vocês acham que, por exemplo, ela acontecer mais no centro histórico e em espaços que sejam mais comerciais, tem alguma relação também com isso? Eu acho que é um pouco do que o Nabil estava falando e um pouco do que a Kim estava falando, né? Então, sei lá, vocês fizeram muita coisa no centro com a Metanol e vocês vão fazer coisa agora de encerramento de final de ano no Lago da Batata, Pinheiros, né? Se você for ver, são lugares onde vai ter menos gente morando no centro, infelizmente, né? Tem um monte de prédio desocupado ali e tal, mas você acaba incomodando menos, né? Sei lá, eu lembro de eu saindo do Red Bull Station um dia para ir na Trekkers, acho que ver vocês, e eu virei, tinha uma festa de imigrante africano no meio da rua, saca? E era assim, eles colocando um som no boteco, e assim, eram 2 quadras de gente. E a gente ficou ali um tempo, tal, trocou uma ideia, entendeu o que era, e tinha uma galera de Angola, Nigéria, e aí continuou e foi lá, para Trekkers. Mas acho que tem essa questão que é o que o Nabil estava falando, que na periferia, você já foi em fluxo de funk? Não. Como é que é a festa? É muito complicado mesmo. Porque lá não tem, sei lá, onde eles fazem os fluxos, os que eu fui, você não tem praça, né? Ou eles não fazem na praça, então é na rua. E aí assim, não tem uma mínima centralidade de organização também, o que podia ser legal, só que acaba não sendo. Por quê? Você pega uma rua que tem, cara, sei lá quantos quilômetros, e ao longo daquela rua inteira, várias pessoas vão parando seus carros que tem sistemas de som potente e cada um tocando um som diferente. Altão. E rua de gente morando. Rua com gente que mora. É rua, cara, estreita, entendeu? No meio, assim, não dá nem pra passar carro, fica passando gente e moto. E isso dura a noite inteira.
E assim, pra você que tá na festa, 10/10, é muito legal. Só que, cara, pra quem tá em casa, deve ser um inferno, entendeu? Deve ser de gente que chegou o fim de semana, vai pra casa do parente, outro, entendeu? Pra conseguir dormir e tal. Então talvez seja melhor mesmo que essas festas aconteçam em lugares mais centrais, que tenham menos moradia. Ou de repente, eu acho que tem, aí talvez seja uma coisa do poder público conseguir designar espaços onde isso possa acontecer, entendeu? Meio que, acho que nesse caso é o caso de uma intervenção do Estado, né? De ele ir lá e virar e falar assim, ó, cara, que é super difícil, né, nesse caso, mas assim, é de virar e tentar falar, ó, pô, nesse lugar aqui que tá fazendo, incomoda muita gente, mas ó, tem esse outro lugar aqui, sabe, tem que fazer acontecer. Desculpa aqui, vamos pegar só mais duas perguntas, aí eu volto a palavra com vocês. Sou eu, né? Isso. Não, eu queria saber o que rola aqui na USP nesse sentido de arte urbana, né? Eu sei que agora na Praça do Relógio, assim que chama, eu não sei porque eu não estudo aqui, tá? Eu sei que teve um mural gigante com Então, 3 artistas e tal. Então, assim, o que rola dentro aqui do campus, que aí não é pra vocês, né? Pra quem tá aqui, o que rola nesse sentido, né? De arte urbana, como é que vocês podem aqui dentro assimilar algum tipo de atividade dessas que existe na cidade? Porque aqui também é uma cidade, né? Cidade universitária, mas Não é, acho que... Tem um nome. Fechado. Mas de qualquer Danilo, maneira, por favor. né, imagino que possa assimilar isso aqui. Não Eu tenho vários comentários, nem sei qual eu vou escolher para falar, mas... Vamos fazer uma primeira rodada Sim. e depois você faz o... acho que primeiro eu estava falando sobre as periferias, né? A exceção dele, queria saber quem é que já foi no Centro Cultural da cidade de Tiradentes, que é numa ponta de São Paulo. Já foi. Esse centro cultural, você pode ser testemunha disso, é tão legal, é mais legal, tão legal quanto o Centro Cultural São Paulo. E ninguém vai. Ninguém vai no Centro A questão Cultural. da circulação, né? Pode sentir. Fala. O CCJ quando tem também, que certos foi onde eventos nasceu lá- o mês da cultura Sim, independente, CCJ inclusive, também, mas eu né? estou dando Não, um exemplo. quando tem os eventos, o evento lá e aumentou muito a ocupação. Atualmente é pontual, essa presença de pessoas lá é pontual. É até impressionante, né? Quando você chega no Centro Cultural Tiradentes, parece um escovador no meio de um monte de casa de tijolo, sabe? Casa de periferia mesmo. Então, há de se ter uma forma, né, uma política pública para que atrai as pessoas dessa região para lá. Nem as pessoas dessa região vão para lá. É uma coisa estranha, é difícil a gente... E a outra que eu queria falar é a questão do carnaval, né? Há de se respeitar também quem não gosta do carnaval, de quem não quer barulho na sua porta, da onde o caminhão não faz a curva e muita gente acha que isso não é problema deles e bota o bloco na rua de qualquer forma. Então, não existe um consenso, né? Até dentro da máquina pública, para que se faça uma coisa, enfim, em prol de alguma outra coisa. É muito difícil o consenso entre a população, a própria população, entre os poderes públicos. Então, acho que o segredo do sucesso, para mim, está aí. Em se achar um ponto em comum para todo mundo, né? Porque há de se respeitar também quem não gosta do carnaval, de quem não quer ir para a rua, de quem, sabe, o trio ficar parado na porta da casa, você não pode sair com o carro. Uma vez por ano. Por favor, Eu posso chegar às 9 horas lá, né? Por favor. Aliás, ela também num filme lá que eu me comprometi aí. Então, o lançamento agora às 9 eu precisava estar chegando lá. Não, eu acho que tem várias coisas aqui interessantes. Eu vou começar pela questão da USP. Né? Pela conversa, a pergunta de vocês. Eu acho a USP um desastre absoluto do ponto de vista, né, urbano. Né? Do jeito que ela acabou ficando, ela originalmente poderia ter sido pensada diferente. Primeiro que não tem mais sentido você ter um lugar unifuncional, que é só uma coisa, né? Só universidade. Nós temos que ter um lugar, mas é uma coisa desse tamanho. Né? Então hoje, quando você vai pensar na universidade
dispersa, como era antes no centro, você tinha um prédio na Maria Antônia, o outro na FAO na Rua Maranhão, né, o Largo São Francisco, era uma maneira da cidade, da universidade estar na cidade. Né? Mas tudo bem, vamos fazer, mas temos que trazer a cidade para cá. Eu sou amplamente favorável a tirar todos os muros da universidade, a permitir que se faça habitação dentro da USP, que tem espaço para fazer isso, seja para estudante, para professor, seja para... Né? Que a gente tenha comércio aqui, serviço, e que tenha vida, e tenha atividade cultural e tenha vida. Né? Porque né, aí a gente vê hoje, agora à noite aqui, quando chega às 11 horas, aliás, a Parque Nacional não dá nem para entrar mais, certo? Fecha o portão. Hã? Fecha o portão. Fecha o portão. Aí, então, e depois outra coisa, a gente não conversa, quer dizer, como eu falei aqui no começo, a gente que está em cada faculdade fica isolado um do outro, quer dizer, no sentido de universidade é de trocar as experiências, de poder ter muito mais diálogo entre as áreas de conhecimento, tudo. Então ela reflete um pouco essa cidade segregada. Né? Então é isso que nós precisamos para poder trazer, inclusive, né? Está tendo uma feira de livro agora, né? Super legal que está rolando, né? É uma vez por ano tem uma feira de livro que, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Né? Pois é. A tua pergunta, a tua questão, eu acho que essa é uma discussão que a gente faz muito e tem a ver também com coisa do carnaval, né? Nós precisamos, e aí é uma questão que eu sempre tenho tentado mediar esses processos, acho que é uma dos meus maiores trabalhos aí no poder público, na Câmara, etc., mesmo na construção do plano diretor, é você conseguir ouvir todos os setores e encontrar saídas, encontrar formas de equacionar visões diferentes, que numa metrópole de 20 milhões de habitantes, você tem pessoas com perspectivas diferentes. Eles gostam de ficar à noite, né? O pessoal da noite dos coletivos gosta de ficar à noite, tem gente que gosta de acordar cedo, e isso é normal. Tem gente que, quer dizer, eu acho que a gente precisa mudar a visão das pessoas sobre a cidade, né? Um pouco na linha do que o João falou, como eu falei, temos que mudar. Agora, isso não vai alterar o fato de que a gente tem pessoas que têm um certo tipo de interesse e outros têm outro tipo de interesse. Temos que criar compatibilidade. Então, uma delas é um pouco essa, que eu até já propus, não consegui aprovar, porque nem tudo que a gente quer fazer a gente consegue aprovar, que é ter zonas 24 horas na cidade. Definir certos perímetros, que são perímetros 24 horas, ou seja, que ali, quem vai morar lá, que é a vida noturna. Quem vai morar lá, porque tem gente que quer morar num lugar assim, movimentado, etc., que tem. Então ali é um lugar que você vai ter festa na rua, você vai ter comércio aberto, você vai ter livraria aberta, bar, restaurante, porque hoje é difícil encontrar um restaurante depois da meia-noite em São Paulo. Né? Você encontra uma padaria que fica 24 horas e ainda, por sorte, ainda beleza, mas né? Antigamente a gente tinha muito mais. Sim. Né? Então, vai virando uma cidade triste, né? Uma cidade desertificada à noite. Então tem os lugares que poderiam ser bem organizados, você ter, né? Você falou do centro, ter centros de bairro, ter trabalhar com isso gradativamente, aos poucos, vai definindo isso, que eu acho. E a questão do carnaval é um pouco a mesma coisa, tem que ter planejamento, tem que respeitar, claro, é um dia por ano, então algumas exceções tem que se aceitar, mas é por isso que a gente, aliás, tinha três visões, né, sobre essa questão de carnaval. Tinha os que não gostam de carnaval e que não querem que aconteça o carnaval, então se proibir o carnaval na cidade era melhor, e tem alguns blocos, alguns grupos que é um pouco da anarquia. Então, não, eu quero sair a hora que eu quero, onde eu quero, e ponto. Certo? O que a gente tentou fazer é o seguinte, o bloco tem um cadastro simples, não precisa de autorização especial, pagar alvará, toda aquela burocracia toda que existe para fazer evento na rua, né, que existe uma burocracia para fazer evento na rua, né, mas o bloco tem que se cadastrar, dizer qual é o percurso, depois na subprefeituras e subprefeitura por ser um diálogo local, organiza um pouco isso, qual horário, quais locais, onde dá, onde não dá, com uma certa flexibilidade para poder, então tem isso aí que você falou, tem que ter, onde passa o carro tem que poder passar, porque não vai destruir a fiação,
né? Ou vai poder virar o quarteirão, não vai parar o corredor de ônibus, né? Vai, então, e aí eu acho que é um processo que a cidade virar uma festa, né, alguns dias por ano, isso faz parte da vida urbana, né? Agora, corrigindo, acho que foi o teu texto, não, o inicial, não sei se foi o teu, acho que foi o teu, você, né, que fala que a cultura na cidade começou no começo do século passado, com... Talvez. Não, a cultura na cidade, a cultura nasceu na cidade e no espaço público. Né? As primeiras manifestações de circo de rua, de música, era na rua, não era, você tinha as igrejas, um dos espaços que tinha era a igreja e a rua. Então a igreja era o sagrado e o profano acontecia na rua, que era o teatro de rua, o circo de rua, né, as manifestações culturais que aconteciam no espaço público. Né? Então, né, é uma coisa muito ancestral da vida. E a coisa mais assim, evidente assim, aqui no Brasil, as primeiras manifestações culturais, do que a gente poderia chamar de espaço público, as manifestações indígenas, né, nas áreas, que são áreas, né, no centro, né, das aldeias, onde você tinha as festas e as celebrações. Né, isso, então por isso que eu digo que é ancestral. Sim, né? eu quis dizer mais da cultura urbana como a urbis de hoje, né, ou mais próxima e tal. Isso, com certeza, a cultura é junto todas as pessoas. É que a cultura popular, principalmente a cultura popular, sempre teve no espaço público. Assim, é da natureza dela, exatamente por não ser aceita, sempre que você tem claro que você tinha a cultura dentro dos palácios, né, os artistas, aliás, os reis, a nobreza sempre foi grande contratador de artistas, por sorte dos artistas, né, porque eles também precisavam sobreviver, mas era assim, era a cultura que acabou sendo aceita pela elite, né, ou pela igreja, pelas igrejas, né, para pensar, né, diferentes tipos de religião, então aconteciam nos espaços sagrados, mas a cultura popular que nasce do povo, ela não tinha outro espaço para acontecer senão no espaço público. O espaço público ele é, por natureza, o espaço das manifestações culturais que a gente chamaria de cidadania cultural, né, de cultura que nasce de baixo para cima, que nasce pelo povo. Então, é um pouco isso, por isso que esse tema é um tema tão forte, né, tão abrangente dentro de se pensar a cidade e de pensar a cultura. Eu gostaria até de por favor, colocar um pouco de pimenta na história, porque, na verdade, o Brasil tem um conflito que é basal, né? A gente vive numa sociedade muito desigual, uma sociedade muito injusta, uma sociedade muito doente do ponto de vista social, né? Então, assim, a gente pode ter soluções, mas o Brasil hoje, inclusive, saiu uma matéria recente que dizem que acho que 55 das cidades mais violentas do mundo estão no Brasil. Das cidades mais violentas. Então, assim, a gente vive uma situação estranha, né? Porque a violência também na ocupação urbana, no sentido de por que tem que pôr o som tão alto o funk, né? Por que há necessidade dessa afirmação? Porque é uma violência, assim como é uma reação, é uma necessidade também de afirmar, de criar um território, de ocupar um território, né? Então, não é um clima pueril, é um clima de guerra, assim, um clima de conflito, assim como o picho. O picho é uma violência gráfica. Mas eu conheço muita gente do picho e eu vejo que eu acho assim que a classe média brasileira deveria dar graças a Deus ao picho, não fazer o quê? Não criminalizar o picho. Porque eu conheço muito neguinho que foi pro picho e se salvou do narcotráfico. Teve uma opção de saída. Foi uma superação do picho. Foi uma forma. E aí você pega, por exemplo, o pessoal dos Pigmeus, que é um grupo ali antigo do picho lá no Campo Limpo, né? O Homem-Aranha, que foi assim, batizado, o Homem-Aranha foi batizado, não vou falar o nome dele, mas o Homem-Aranha foi batizado assim pela polícia. Né? Esse cara, ele subia pela calha prédios de 15 andares. Às vezes pelo calo do para-raio também, né? Então você fala assim, porra, mas se esse cara tivesse nascido na Suíça, talvez fosse um dos maiores alpinistas do mundo, né?
Então, o que E acontece? ele sobe não é para roubar, ele sobe para pichar. Exatamente. Ele sobe Porque para... se ele quisesse roubar, ele roubava. Essa é a única ascensão social que ele pode ter. Então, é assim, é isso. Então, imagina a estratégia que tem na elaboração de uma ação dessas. Porque você não pode chegar lá, pegar, né? Você tem que pensar, você tem que elaborar, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um comando, você tem que ter a quantidade de inteligência, a quantidade de energia que o cara consegue jogar para poder fazer uma coisa dessas. Para dizer de que ele não é um lixo, é um bicho. Então o cara vai lá e sobe lá em cima e tem a manha de fazer isso. E você vai ter que falar, porra, então você fala, nossa, realmente fica feio, né? Vamos apagar, vamos pôr esses meninos na cadeia. Então, por que o cara faz isso? Porque ele já nasce preso à sua miséria. Então, é muito conflitante. Eu não consigo pensar o Brasil só no sintoma, é isso que eu estou querendo dizer. Enquanto a gente não pensar o Brasil de uma forma mais justa, no sentido de, por exemplo, qual que seria a solução do Brasil para mim? Os políticos, a partir de agora, eu vou virar um ditador, vou assumir o Brasil, vou falar o quê? A classe política agora, o seu salário vai ser o mesmo do professor. Acabou. O quanto ganha o deputado é o mesmo salário do professor brasileiro. Quais são os países que têm a melhor nível de vida? Um deles é a Austrália, né? 25 anos de crescimento econômico seguido. É onde os professores ganham mais, um dos países onde os professores ganham mais. Então, enquanto a gente não cuidar das crianças, e isso significa que tem que cuidar das mães, né? Porque as crianças estão dentro da barriga das mães. Enquanto a gente não reumanizar as nossas relações, não vai ter como. Sempre vai ter alguém que vai ser prejudicado, porque nós não estamos jogando a favor. E a classe política vai ter que suar, porque nunca vai conseguir agradar todos os setores. Não tem como. Se a gente está em guerra, como é que nós vamos agradar todo mundo? Então, assim, ou assim, a gente redesenha o país, no sentido de entender de que a cultura é a base da nossa felicidade em comum, e a gente procura criar uma escultura social. Tem um artista alemão que tem esse, o Joseph Beuys, fala na escultura social, e até vale a pena pensar assim, que o Joseph Beuys, ele é um cara muito louco, porque nos anos 70 ele faz um manifesto que chama a escultura social, onde ele usa a relação que as plantas têm na floresta amazônica, que as plantas elas convivem em sistema de consórcio. Então, o fungo X produz tal alimento. E aí o que sobra de tal alimento é a árvore que recebe e ela usa esse. Então, ou a gente aprende ou a gente melhora como pessoas, né? Então, como é que a gente melhora como pessoas? Nas escolas, né? As escolas têm que ter mais dinheiro. O centro de Tiradentes está lá parado. Mas por que está parado? Porque o Brasil tem uma mania incrível. É incrível para construir coisas, né? O pessoal gosta de construir, mas por que será, né? Que eles gostam de construir tanto, né? Dessas empreiteiras, eles constroem muito. Eu tenho um dado que não sei se está errado, mas acho que me falaram, já li, não sei se ainda é, mas que a estrutura da educação no estado de São Paulo é uma das maiores do mundo, em número de escolas. Em número de escolas. Mas, tá bom, e quanto ganham os professores que estão naquela escola? Mas essa é a questão toda, a questão de construir e depois tem a questão de manutenção. Quando, em 2013... Se constrói prédios, mas não se constrói pessoas. Enquanto o Brasil não construir pessoas, não vai ter saída, brother. Não vai ter. Em 2013, quando começou a administração, né, do Haddad, o Centro Cultural estava pronto. Não tinha um funcionário, certo? Não tinha uma estrutura. Então é um pouco isso que ele está falando, quer dizer, constrói-se e depois... Eu quando ia na periferia, eu vou só falar uma última coisa aqui, eu vou pedir desculpa para vocês, mas quando eu ia na periferia, muito, né, eu sempre fui muito para a periferia, mas quando eu fui na época de secretário, ia fazer diálogo com grupos culturais, em todo lugar pedia casa de cultura. Né? A gente fez um planejamento, definiu que ia ter uma casa de cultura em cada subprefeitura, que era o máximo que daria para ter,
E eu ia no lugar e falava assim, não, eu quero que todo mundo tenha uma casa de cultura perto da casa, do bairro dele, porque a subprefeitura é enorme. A subprefeitura de São Paulo pode ter 600 mil habitantes. Eu falava, gente, não vai ter uma casa de cultura, não adianta porque a gente querer construir mais um espaço e depois não ter como fazer a manutenção. E agora, todo bairro tem uma escola. Eu vou finalizar para falar, todo bairro tem uma escola. E a escola não pode ser essa escola tradicional. Hoje se aprende muito mais literatura no sarau do que numa aula de literatura tradicional de português nas escolas. E daí os alunos não têm intenção, temos que fazer uma revolução na educação, tá certo? E integrar essas coisas todas, a questão da sociabilidade, a questão da cultura, a questão da cultura digital, né? Quer dizer, tem que haver uma revolução. E aí não é construir mais. Na verdade, o que nós precisamos é integrar as atividades dentro dos espaços existentes e apoiar. Essa revolução não vem do poder público. Ela não vai sair do poder público. Bom, aí nós vamos fazer uma discussão mais longa. Nossa, voltou a cerveja. Vou perder. Por que é o lançamento de um livro, de um filme importante, que é Meu Corpo é Político, que é exatamente um filme sobre a violência contra os transexuais, e aí vai ser um evento que eu me comprometi. Então, desculpa, tá uma delícia aqui dialogar com vocês, foi um prazer. E vamos obrigado, vou pedir a todos a obrigado, parabéns. Aqui, por favor, vamos continuar a discussão. Acho que de todas as perguntas eu vou me ater a que você fez, que é a questão da escolha do centro para algo como o SP na Rua, por exemplo. Não é uma escolha que vem por acaso, porque o SP na Rua, o movimento dos coletivos é baseado numa ideia de ocupação cultural, que é algo que muitos aqui já falaram, né? E quando você pensa numa ocupação cultural, você pensa automaticamente na relação que você desenvolve no espaço onde a cultura vai acontecer com as pessoas que já ocupam esses lugares, né? Acho que o pensamento mais prático em relação ao centro é que ele é um espaço que, originalmente, ele é um ponto central, né? Toda cidade do Brasil tem ali o seu local de maior trânsito de pessoas de todas as regiões da cidade, que é sempre a região central, porque é onde a cidade nasceu, né? E geralmente os centros das cidades são os pontos mais acessíveis para todos que vivem na cidade. Onde passa todos os meios de transporte. Você pode ter ali, em geral, né? Uma região de trânsito. Onde passa tudo, assim. De evasão, vai ter ônibus de todo né? lugar, Massa, ali. Você pode ter dificuldade de ir da Zona Sul para a Zona Norte, mas você não tem dificuldade de ir da Zona Sul e da Zona Norte para o centro. Tem sempre um transporte que te leva até lá. Tem um outro lance também, que o centro ele é um lugar de muita atividade durante o dia, né? Geralmente as atividades comerciais elas se aglutinam no centro mesmo, porque é um lugar onde existe todo tipo de mão de obra transitando nessa região. Desde a mão de obra mais de base, né, os operários, as pessoas das classes mais baixas, digamos assim, até as classes mais abastadas e mais altas, tipo classe alta, os chefes, os patrões, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eles são lugares de grande períodos de vazão, de vazio, lugares que ficam ociosos na maior parte do tempo, nessa janela de horário que é de interesse de um evento como a SP na Rua, que é o período noturno, né? Quando você pensa eu acredito que não é por acaso que uma secretaria, que uma prefeitura, que uma gestão olhe o centro como um dos únicos lugares de possibilidade de execução de um projeto como esse, como o SP na Rua, né? Porque é um lugar que, primeiro, existe uma grande área urbana ociosa no período noturno, então existem grandes praças, grandes largos, grandes pontos de passagem que recebem inúmeras pessoas diariamente, né? Nos horários comerciais, muitas pessoas transitam, então são lugares de facilidade de circulação, que é justamente
o contraponto com a periferia, que são lugares muito aglutinados, muito difíceis de se locomover e tal. E um evento que, como SP na Rua, que envolve, que agrega várias frentes de manifestação cultural e artística de várias regiões de São Paulo, é um dos poucos lugares, se não o único da cidade, que permite com que várias coisas aconteçam simultaneamente. Cada uma dentro do seu perímetro territorial, digamos assim, porque a cultura também ela sofre um pouco essa questão do território, do lugar de onde ela vem, da relação que ela tem com o espaço onde ela foi criada, com a perspectiva social que as pessoas que estão executando aquele movimento cultural têm, né? Então o centro ele te traz essa possibilidade de se ter várias cidades, porque São Paulo são várias cidades dentro de uma cidade só, dentro de uma ideia de proximidade de assuntos e de interesses. Várias pessoas de vários lugares da cidade estão dentro de um epicentro, né, urbano, que é o centro, que é um lugar gigantesco, que vai muito além daquilo que a gente vê como centro. Existe a periferia do centro também, que é algo muito interessante, muito rico e ao mesmo tempo muito segregado e muito sucateado, abandonado, né? E no fim das contas, os coletivos, acho que é importante a gente pensar sempre, eu falo sobre os coletivos, eu não acho que eles são os únicos responsáveis pela cultura de livre acesso na cidade e pelo movimento de cultural, de relevância que a cidade tem abraçado atualmente. Mas eles contribuem muito para isso. E a questão dos coletivos os coletivos eles partem, a ideia de um coletivo, como o próprio nome diz, é uma organização coletiva. E é uma organização coletiva de pessoas que residem na cidade, que fazem parte dessa cidade, do dia a dia dessa cidade, né? Então, os coletivos que eu observo hoje em dia de maior relevância, de maior presença, de maior atividade na cidade, são aqueles que olham para a cidade e especificamente para as pessoas que vivem nessa cidade. Então, uma situação de conflito, de você levar as suas atividades, os coletivos eles sempre têm como intenção amplificar a sua voz, fazer parte de uma massa social, não ser uma coisa de nicho. A coisa de nicho ela não serve para a cidade. A coisa de nicho, o carro é uma coisa particular demais. É uma coisa de nicho, ele não serve para a cidade. A bicicleta é uma coisa social, é algo que você compartilha uma calçada, uma via, uma rua, você aprende, né, a como se relacionar com pessoas que também estão na mesma situação que você. É uma coisa horizontal, né? Então os coletivos que eu acho que são mais interessantes, que estão mais em atividade hoje em dia na cidade, eles são formados por pessoas que vivem nessa cidade e que também enfrentam problemáticas que essa cidade tem, que são causadas pelo convívio social, pela dificuldade de diálogo entre as pessoas, pela dificuldade de entender o espaço urbano como um espaço de todos, não de uma massa específica, de uma massa crítica específica. Dando um exemplo dentro dessa perspectiva, teve um período que eu tive a oportunidade de fazer a curadoria de um espaço que chama Mirante 9 de Julho, que ele fica muito próximo da Avenida Paulista, atrás do MASP. E o Mirante 9 de Julho, ele foi, apesar dele ser um lugar mantido de maneira, através de uma iniciativa privada, existem patrocínios, existem proponentes de ideias naquele espaço, existe uma gerência particular daquele espaço, ele é um ambiente público e ele trazia uma problemática muito grande para a região no período que ele era inativo, ali era, basicamente durante muito tempo, foi o foco central de distribuição do crack para a região das pequenas cracolândias que tem em torno da Paulista, né? E existia essa coisa de que, ao redor do Mirante 9 de Julho, considerando que de um lado a gente tem, ele é basicamente um meridiano de classes, né? Ele divide a Bela Vista, que tem uma perspectiva muito mais popular, né, dos Jardins. Ele está entre os dois lados. Mas basicamente ele funcionava como um lugar que não interessava para nenhum desses dois lados. Ele era um foco de tráfico de crack, assim, né? Eu vi isso semana passada lá. E ainda tem. Embaixo do viaduto tem alguns. Até porque a Cracolândia não é um lugar físico, ela é uma situação social, né? Não é um lugar, ela está na cidade como um todo. Enfim, existia um grande problema com aquela região. Aquele lugar público sucateado, ele traz algo que é negativo para o bairro onde as pessoas daquela região vivem,
Né? A partir do momento que se transformou aquele espaço num lugar cultural, ou seja, utilizou-se da cultura para transformar aquele lugar num lugar habitável por um outro tipo de atividade, ou atividade mais aprazível e mais aceitável socialmente, surgiram outros problemas. Incrível, Mirante 9 de Julho, um espaço cultural, mas dá para não ter uma programação? Dá para ser só um espaço cultural sem uma programação? Porque o som da festa, o barulho, não sei o que, me incomoda assistir televisão em casa. Bom, existia um problema que é um espaço que fazia com que as pessoas não saíssem de casa, porque tinha uma situação iminente de perigo, todo mundo que passava ali era roubado o tempo todo. Era ruim demais. Sempre foi muito ruim. Só tinha duas utilidades no Mirante. Uma é para a galera das faculdades próximas poderem fumar maconha num lugar mais reservado, que essa é a realidade. E a outra era a função de tráfico de drogas, né? Depois disso, depois que ele se tornou um espaço culturalmente ativo, ele virou um problema para essa classe que tipo reclamava que era um lugar perigoso, né? Então assim, ok, a gente anula a situação de um lugar perigoso e a gente transforma num lugar habitável e culturalmente ativo, para tipo, né, pulverizar esse perigo iminente, né? Mas mesmo assim, por se tratar de um assunto que acabava tendo muito mais presença ativa do lado mais popular e quase periférico de Bela Vista, isso virou um problema porque aquilo que a parte mais abastada da cidade ali, tem prédios muito luxuosos ali, né, ao redor, aquilo que eram problemas para eles não era a questão do tráfico ou o perigo que aquela região tinha, mas era a presença de algo popular demais numa região que eles não queriam que o popular acontecesse. Então subtraiu-se o perigo, mas trouxe tipo, a classe mais popular da cidade mais próximo dos jardins. Isso trouxe um problema. A questão do centro... Mas ainda assim é elitizado. Ainda assim é um ponto cultural... É um ponto elitizado. É bastante elitizado. É bem E é privatizado de certa forma. É bastante elitizado porque a manutenção desse equipamento, digamos assim, ela depende de uma organização privada particular e de uma organização de empresários que tem como interesse ganhar dinheiro. Né? Vou só fazer um comentário na sua fala, rapidinho. É o seguinte, essa leitura sua, não sei se é assim não. As atividades culturais da Casa das Rosas, que convenhamos, costuma trazer o pessoal mais intelectualizado, né? Também incomoda as pessoas que estão nos prédios em volta. Acontece que as pessoas adoram se incomodar em vez de pôr uma janela que corte o ruído. Exato. Esse é o problema. Então está com uma série de problemas lá na Casa das Rosas de organizar os eventos, tem que acabar não sei que hora, porque as pessoas precisam assistir a novela, precisam dormir, precisam repousar, sei lá mais o que precisa. O barulho do trânsito não incomoda. Não, é um fiscal de coalheio, né? Com perdão da palavra, mas é basicamente isso. Eu estava pensando isso, mas eu não ia falar para ser educativo. Então, eu acho que não é só o problema de que os diferenciados estão chegando ali perto dos jardins, porque nem tão jardins é lá, mas aquilo que está bem degradadinho, convenhamos, né? Então não é isso. Quem é rico não está lá, querido. Está em outro lugar, certo? Eu acho que é mesmo esse negócio que ela acabou de falar. Faz sentido. Não, só para finalizar, a minha leitura é muito baseada no período que eu estava lá, que a gente ouvia de reclamação de os prédios com as maiores janelas eram os que faziam os abaixo-assinados para se sim, mas é porque eles iam reclamar de qualquer jeito, isso que eu estou dizendo. Mas, se tivesse tocando Chopin lá, eles iam reclamar. Só queria dar uma outra perspectiva também aí, se puder. Vocês estavam falando, eu estava pensando em outra coisa. E assim, eu lembrei do trabalho de duas professoras da rede pública que davam aula, dão aula ainda, não sei o nome delas, são ligadas à Unesp. E elas dão aula numa escola da Zona Sul e era um caos. Não conseguiam dar aula. Jovens. Um caos, não conseguiam dar aula. E até que elas tiveram uma ideia que foi a de perguntar para os jovens se eles sabiam qual que era a história dos pais deles. Aí os caras começaram a pensar, porque aí foram atrás da história, né? Porque aí você não estava falando de
coisas fora, né? Você está falando quem são os teus pais, né? Quem são os meus pais? Aí, É meio perigoso. isso, pode ser. Não, eu tô falando sério. Não, pode ser. A gente né? entrevistou pessoas aqui no Instituto de Química, do Noturno, e uma porção de gente não sabe bem quem é o pai, certo? Não tem contato nenhum com ele. Pode ser, mas aí alguém sabe quem é alguém, enfim, isso promove, digamos, um caminho para trás, no sentido de encontrar uma ancestralidade, né? Sim. Aí aconteceu um negócio louco nesse lugar, porque com esse trabalho chegaram à conclusão que 80% das pessoas que estavam naquela sala de aula eram da mesma região do estado do norte do Brasil. Isso criou uma revolução na prática, na relação entre os alunos, os professores e essa escola. Isso virou um método, inclusive, que está sendo implantado, que resgatou a identidade daquela comunidade. Porque um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil, que somos tão, viemos de tantos lugares, né? Somos tantas nações e nenhuma nação ao mesmo tempo, quando você resgata a tua ancestralidade, você resgata você. Né? Por quê? Porque todos nós somos filhos, somos frutos. Todos nós somos sementes que brotaram de alguma coisa. Né? A pessoa que não tem ancestrais, ela é miserável. A pessoa que não tem dinheiro é pobre, se tem ancestrais. E há uma diferença enorme entre ser pobre e ser miserável. Miserável é aquele que está desprovido de qualquer valor da sua própria existência. E é isso que os países coloniais receberam nas suas costas. E particularmente no Brasil há um trabalho muito bem sucedido nesse sentido. Então, assim, precisamos nos conhecer, saber quem somos nós, para poder... Eu tô tirando um pouco o foco da questão, que é uma coisa muito real, que aconteceu num determinado lugar, para mostrar de que, para que as coisas que vão acontecer em determinados lugares mudem, nós precisamos mudar, porque senão nós vamos ser sempre reativos, não tem esquema, está todo mundo a fim de guerra. Essa que é a real. O Brasil é um dos países mais hipócritas que existem. Nossa cultura é uma das culturas mais hipócritas que existem. No Brasil não tem racismo. No Brasil não tem racismo por quê? Porque qual a diferença entre a relação entre a nação negra e a nação branca aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos, por exemplo? A promiscuidade. O brasileiro, a raça negra foi estuprada, literalmente. Então, assim, uma puta hipocrisia. As relações nossas com a própria democracia, uma puta hipocrisia. Como é que vai dar certo uma democracia num país com a diferença econômica e socioeconômica que tem? Como é que vai dar certo? É própria manipulação. É tudo manipulação. André, você tem alguma... Não, eu tô... Posso abrir mais uma rodada? Como é que a gente está aqui? Danilo, você tinha tanta coisa para dizer. Eu acho que ele tinha uma pergunta, você não tinha uma pergunta? Você levantou a mão? Sim, era para lembrar mesmo. Então, era sobre algo que você estava falando, mas é bem específico o episódio dos Racionais, do show na Praça da Sé, que eu não sei, eu não estava lá, não sei o que aconteceu, mas você teve um peso, o Mano Brown depois eu acho que a gente pode ler sobre isso, né? Sim, ele tem uma música novo dele sobre isso. O Ed Rock escreveu. Sim, que teve uma repercussão grande desse. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava lá a trabalho, então eu cheguei mais cedo, tinha uma área de imprensa na frente do palco, era palco na rua e tal, e estava muito cheio, e eu estava desde cedo cobrindo a virada. Lá foi o único lugar que eu cheguei que os policiais não estavam identificados, eles estavam todos sem identificação. Foi na Sé esse palco, né? O da série. Foi o único que estava sem identificação. Eu cheguei lá, estava um clima já pesadão, né? E não era o show deles ainda, era o show da Nação Zumbi que estava tocando antes. Que atrasou o show, virada em geral não atrasa muito, mas esse dia atrasou bastante. E tinha um monte de polícia. Um monte de polícia. 6 da manhã, né? Toda a polícia estava lá. 6 da manhã, é isso? Não.
Era de manhã. Não era. Não era, foi de Não era. manhã, foi na outra. Foi Não, quando na outra. foi, Foi na quando outra. foi Não, legal, não, foi não, 11, foi tipo não, 11 da Sei manhã. lá, era escuro, tá escuro. Esse dia era de noite. Aí o que aconteceu basicamente foi, tinha muita gente, então tinha uma molecada que tava já desde o show da Nação Zumbi, desde antes e tal, em cima da banca de jornal que tinha ali. Só que os caras estavam lá. Só que aí a hora que o Racionais foi entrar pra tocar, aí nessa hora a polícia foi querer tirar os moleques de lá. Aí... A polícia, que é do estado, e a virada cultural, que é da prefeitura. prefeitura municipal. É bom tipo, ficar Que é o marcado Kassab, né? isso também, porque tem uma... mas a treta não era essa, a treta era com Racionais. A treta era com Nessa época não tinha. O Estado treta com Não, tinha, sempre teve, mas certo. assim, a treta era com Racionais. Quando era o mesmo partido. Não tinha, os caras eram aliados, não tinha. Porque não era, Era o era Kassab, é verdade. Não era, a treta era com os Racionais. Então assim, os moleques estavam em cima, o moleque tava lá em cima, tava zoando, né, o tempo inteiro, pra conseguir ver o show, né, mas tava ali, os moleques pichador, né. Tava animados. Os moleques pichador mesmo. A polícia resolveu tirar nessa hora. Aí, o que aconteceu? Nessa hora, o Brown parou o show. Ele parou e deu um discurso. Pediu pros moleques descer. No que ele pediu pros moleques descer, a polícia começou a jogar bomba. No que ele foi apaziguar, começou a jogar bomba. Você pode conferir isso no YouTube, quem filmou fui eu, de celular, e tá lá. Tá lá, eu só filmei do palco. Mas você vê isso, você ouve, você vê. Na hora que ele tá dando o discurso, a polícia começa a jogar bomba. Na hora que ele ia fazer os moleques descerem, a polícia começa a jogar bomba. Jogar na população ou no Racionais? No público. Mas, gente, por isso que eu não perguntei. consegui filmar isso, né? Jogar na gente. E aí invadem o palco, foi isso que aconteceu. Eles dispersaram o show. A polícia militar de São Paulo decidiu que o Racionais não ia tocar na Praça da Sé. Os caras tinham decidido. E eles deram um jeito que isso não acontecesse. Uma desculpa, assim. Deram um jeito. E vou te falar, o Racionais era tão não benquisto na cidade de São Paulo, que era isso que eu estava falando antes e tal, que eu estava lá fazendo um freela para Rolling Stone, né? Isso aconteceu, a Rolling Stone virou e falou assim, não vamos publicar a matéria. Não vamos? Não vamos. A capa da Folha Ilustrada, da Folha de São Paulo, a capa do caderno, eu apareço na foto, assim, como assim, porque era gás lacrimogêneo. Voltei para casa com o olho gigante e tal. Tá lá. A Rolling Stone não quis. Não vamos comprar essa briga. Era das brigas mais importantes a se comprar, concorda? 2013. Mas é isso, aí depois mudou, aí depois o que aconteceu? Mas Aí depois depois virou o anos Racionais de foi na capa, negociação. depois o Racionais foi na capa da Rolling Stone. Exato. Mas, só pegar uma água. Pessoal, deixa o Jair, vai fazer uma explanação final ou você... Não, eu quero pedir desculpas de qualquer coisa, se eu falei qualquer bobagem, não serão as Eu últimas só ia bobagens que eu vou falar. fazer uma consideração para você. Por favor. Você está saindo, talvez? Eu vou ter que sair. Ah, tá. Então é bem rápido. Tá? A questão é, quando o Nabil falou sobre Instituto de Química, uma coisa que as pessoas esquecem é que o Instituto de Química tem um curso que é de licenciatura em Química, né? E uma das minhas responsabilidades que eu acho que nós temos como universidade pública é de formar professores que possam atuar nas escolas públicas, porque não existe república e democracia sem ensino público de qualidade. Então, eu acho que a gente tem que denunciar, assim, em todos os fóruns que nós não temos ensino público de qualidade. É uma das nossas responsabilidades políticas, ao meu modo de ver, né? E essas coisas que você falou, achei um exemplo super legal, né? Mas são coisas que nós vimos pesquisando desde os anos 80, no nosso caso sobre ensino de ciência, sobre ensino de química, é disso que eu sei pensar, né? E nós sabemos como fazer. O problema é que não dá para fazer, né? Por causa da estrutura da escola, isso, aquilo, os autoritarismos e tal. Mas é claro que a escola tinha que ser um ponto, ciência também é cultura, né? Tinha que ser um ponto de encontro cultural. E as escolas deviam ser abertas para a comunidade. O Nabil falou em não tem que construir coisas, tem que construir nada, já está tudo construído. A gente tem que usar as coisas. Então eu acho que a gente tem que usar realmente todos os espaços para falar essas coisas. Você tem razão. Enquanto não tiver salário digno para o professor da escola básica, não tem educação nesse país, gente, né?
Porque também viver de Tem ar prédios, ninguém né? vai, né? Os prédios têm, né? Os prédios têm. Concreto ali. E lembrar, né, para quem está aqui, que agora estão querendo destruir a universidade pública também, né? Achatando nossos salários, contratando professor temporário, né? Então os estudantes aqui da USP vão se mobilizar, porque daqui a pouco também o ensino superior está igualzinho à escola básica. Vocês viram que ontem, na Argentina, decretaram a prisão perpétua, aquele sistema da Argentina, da polícia que jogava o pessoal de avião, você sabe? Você jogava os corpos no mar para desaparecer? Não, jogava as pessoas vivas. Não, então, para virarem corpos e desaparecer. Topavam e jogavam vivos. Isso aconteceu há 40 anos atrás. Demorou 40 anos para decretar, né, a prisão perpétua dessa gente. Isso fizeram muito bem. Aqui, nós vivemos um negócio chamado anistia ampla e restrita. Ninguém foi responsabilizado de nada. A polícia militar se comporta, em 2013, da mesma forma que estava se comportando em 79. Os centuriões romanos. É verdade. Tá? E eles estavam bonitos com aquela... Para isso tem dinheiro, né? Eles estavam com todos forjados. E o reitor da USP chama os caras para bater nos estudantes aqui dentro. A polícia militar decide, não tem show do mundo. Por favor,